Boa noite, pessoal. Namastê. Deixa eu ajeitar todo o nosso material. A gente tem uma live bem legal hoje. Olha só, ainda sei escrever, hein? Ayurveda Grande Síntese. Deixa eu ver, eu tenho que espelhar essa imagem, né? Vocês estão vendo a minha imagem espelhada pelo Facebook? Quem está no Facebook, por favor, me diz se vocês estão conseguindo ler. Senão eu vou ter que fazer algumas adaptações. Pessoal, quem está no Instagram, tudo bem com vocês? Eu acredito que a imagem no YouTube é um pouquinho melhor. As duas estão vindo do mesmo lugar, então eu vou conseguir olhar para o mesmo lugar. Mas eu não sei se a imagem está sendo espelhada ali. Se não estiver, deixa eu ver se eu arrumo isso. Não sei se eu consigo espelhar nesse momento. Só um segundinho. A gente está fazendo a live em 2 lugares hoje. No YouTube tá ok, Maria Eunice? Tá dando para ler espelhado, então? Você consegue ler ali a Ayurveda Grande Síntese na minha letra tortinha? Porque eu acho que no Insta não dá, né, pessoal? Tá espelhado no sentido de que aqui vocês leem bonitinho? Confirmem para mim que a gente começa. Beleza, então no YouTube tá legal? Tá invertida, né, pessoal? Tá, então vou fazer o seguinte, olha só, no Instagram eu não consigo fazer essa mudança, tá? Então vocês têm que entrar pelo YouTube, tá bom? Quem puder colocar aqui, ó, vou tentar colocar pra gente, mas eu não quero atrapalhar porque tá tudo em cima desse tripé. YouTube da Sankhya. Ayurveda, tá? Beleza, pessoal, nós temos quase 90 pessoas online, somando as 2 redes. Vocês me escutam bem aqui pelo Instagram, vocês me escutam bem pelo YouTube. Acho que os dois estão legais, eu preparei um microfone aqui, outro microfone aqui. E vamos começar então uma live que eu estou muito animado para a gente fazer. Tem algumas folhas aqui atrás para a gente estar conversando. E o que eu tenho para dizer hoje é a soma de todos os temas que eu venho falando, tá? Quando eu falo em a grande síntese, a gente vai juntar todos os conhecimentos que a gente vem estudando, tudo de herbologia, tudo de fisiologia, tudo de dosha, junto com um pouquinho de espiritualidade, que eu gosto muito de falar do tema, e aí a gente vai juntar tudo, amarrar muito bem, tá? Vamos ver se aqui no YouTube todo mundo está me ouvindo bem, legal. Beleza, pessoal, então avisando mais uma vez, ó, já tô vendo que a gente perdeu mais da metade das pessoas aqui no Instagram, exatamente essa é a ideia. No Instagram você não vai conseguir ler tão bem, tá? Já no YouTube, no YouTube você consegue, tá bom? Então entrem aí no YouTube da Sankhya pra gente continuar essa aula juntos. Aconselho que vocês tenham um material para anotar tudo que vai ser dito, porque é uma aula bem legal, dá para montar uma apostila de um curso de formação com o material de hoje. Tá bom, pessoal? Que a gente possa fazer um bom estudo, que eu tenha as palavras adequadas para encontrar tudo necessário para que possamos absorver, discernir e aproveitar tudo que for de ótima utilidade, que assim seja. Amém. Então vamos lá, pessoal. Quando eu proponho a fazer uma live dessa, a primeira coisa que eu penso é que eu gosto muito de fazer uma live dessa. Eu gosto de estar em pé, eu gosto de estar com vocês, eu gosto de certa forma, fingir que tem um monte de gente sentada aí me olhando, porque na verdade é isso, eu adoro dar aula, eu adoro ficar em pé e adoro sair escrevendo. Então a gente vai fazer uma aula bem legal hoje, escrevendo bastante, apesar de eu não ter tantas folhas assim nesse momento, mas a ideia é justamente essa. Se o Ayurveda é legal, se o barato funciona, eu não preciso de muito trabalho para explicar. Isso foi uma coisa que eu aprendi no Reiki. Rei significa Deus, Ki significa energia. Não tem muita coisa no mundo, se é que existe alguma coisa no universo, que possa impedir Reiki. Rei é Deus, Ki é energia. O que no mundo poderia impedir a energia de Deus?
Então, o reiki é uma coisa muito simples. Então, você não precisa... Claro, se você fizer uma formação em reiki e sair lá um mestre de reiki, ótimo. Mas, cara, tu nunca ouviu falar de reiki. Você pode impor a mão com o intuito de cura, porque funciona. Então, o que é simples é de Deus, o que é simples funciona. Então, eu quero mostrar para vocês como o Ayurveda pode ser simples, depende do tipo de abordagem que a gente faz, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que a leitura do Ayurveda, invariavelmente, ela fala que existe uma energia de contração. Essa energia de contração, a gente chama essa energia de Shiva. Essa energia de segurar as coisas e contrair para que essas coisas se transformem. E você pega tudo e junta, espreme, espreme, espreme e une elas. E aquilo vai gerar uma densificação, um grande ponto energético. Vai chegar uma hora que as coisas não conseguem mais se manter tão unidas e tão pressionadas. E elas precisam se expandir. E a energia expansiva é conhecida como a energia de Shakti. A gente dá uma traduzida e diz que o Shiva é o masculino, né? E o Shakti é o feminino. Mas como assim, para a gente tirar essa ideia de homem e mulher? Masculino é energia de transformação, energia de mudança, energia que chega quente e fala assim, eu quero que tudo mude, não gosto das coisas como são, não importa se isso tem utilidade, eu quero pegar isso, quero destruir, não importa se essa caneta ainda tem carga ou não tem carga, ela me deixou na mão na hora que eu fui escrever a Ayurveda aqui, então não quero isso na minha vida, eu quero destruir, eu quero pressionar até que isso se transforme em outra coisa. A energia feminina, por sua vez, ela fala assim, olha, por mais que esse óculos já esteja velho, já esteja quebrado, por mais que ele não tenha mais tanta utilidade assim, eu aceito ele como ele é. E eu recebo esse presente, eu recebo esse elemento como um elemento rico. Eu aceito todas as coisas como elas são, eu não tenho necessidade de mudá-las. Enquanto que a energia masculina ela vem fechando e destruindo, a energia feminina vem aceitando. É o pai que destrói, que encontra ali o problema e a mãe que aceita o filho como é. As energias masculino e feminino, elas também representam o que a gente chama de Purusha. Elas também representam o que a gente chama de Prakriti, tá? Purusha é essência, Purusha é o espírito, tá? Fazendo uma tradução bem literal, é o espírito. E Prakriti é a matéria. Então, na leitura do Ayurveda, nós somos o espírito. Esse espírito, ele pode ser representado por um cristalzinho. E esse cristalzinho, ao decorrer das experiências de vida que ele vai tendo, ele vai agregando cada vez mais partículas cristalinas e aumentando cada vez mais as suas características iniciais, mantendo aquele formato, mas aumentando cada vez mais a sua potência, controlando cada vez corpos mais energéticos. Esse espírito, ele só consegue ter uma vivência a partir do momento em que ele vem. Essa é a hora que o professor manda muito, ó. Oita! Vamos desenhar uma pessoa bem cafinha, vai. Uhul! Esse espírito, ele só pode vir nesse camarada. Todo o ser espiritual, Purusha, só pode acessar o mundo físico e ter uma experiência a partir do momento que ele habita Prakriti. E Prakriti, o corpo físico, a matéria, ela só se move, só ganha movimento a partir do momento que ela é habitada por Purusha. Então, não existe uma experiência de vida que não seja a soma de Shiva e Shakti. Quando a gente fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus, teoricamente, né, fazendo essas analogias de uma religião católica ocidental com conhecimento védico antigo, a gente está dizendo que todo ser é a representação do espírito que habita a matéria. Dessa forma, a matéria ganha consciência, ganha movimento e o espírito ganha experiências de vida. Todo o ser é espiritual. A diferença é se ele é um espírito que já tem uma consciência de si mesmo, já tem a capacidade de movimentar, já tem a capacidade de acessar outros chakras, ou se ele é um espírito que só tem a capacidade de acessar o chakra básico. Então, a partir do momento que eu falo que isso aqui está vivo, estou dizendo que essa matéria muda, que eu posso triturar isso tem um próprio metabolismo. Se eu gerar uma pressão aqui, eu vou começar a mudar a densidade desses elementos e posso gerar, ao decorrer de milênios, um cristal feito dessa parede. Se eu posso gerar um cristal feito do cálcio, do calcário, que está aqui nessa parede, por que eu vou falar que ele não está vivo?
se ele pode mudar e se transformar em um elemento, se ele tem a própria inteligência de constituição molecular dele. Então, todo o ser material, ele tem vida. Seja uma vida reconhecida pelo filo humano, pela nossa classe, a parede não está viva. Cara, mas se você não tivesse tirado essa parede do chão e tivesse deixado ela em forma de pedra, eventualmente essa pedra não ia se transformar num outro ser. Isso aqui ainda não vai se transformar num outro ser, então tudo está vivo o tempo todo. Então, para o Ayurveda, nós somos sempre um espírito habitando um corpo físico. Esse corpo físico, ele tem características da matéria. A matéria, ela é feita, a gente chama isso de tamas, né? Tamas é um mundo denso. E a gente chama a parte espiritual, a parte etérea, de Sattva. Sattva é um mundo sutil. Quando eu digo para vocês que o sutil tem um efeito e que o denso tem outro, eu estou querendo dizer que a partir do momento em que eu uso uma cor verde, eu tenho o intuito de promover a cura aqui na live. Então vamos lá, uma cor verde, manga curta, para que eu possa respirar, mas eu estou aqui com o intuito de botar uma imagem de Dhanvantari, que não está aparecendo aqui no Instagram, uma pedrinha roxa, uma ametista. E isso tudo tem um efeito, e são efeitos sutis. E o efeito ele vai estar muito atrelado a como o seu sentido capta isso. Se você acha que isso faz bem ou faz mal, uma imagem religiosa, se você gosta da cor roxa, se você gosta de um pouco de misticismo, posso trocar o Dhanvantari por uma corujinha também, que também vai cair bem. Agora, a partir do momento que eu começo a gritar aqui na live, e aí eu vou falar um monte de bobeira, aí eu estou falando da parte mais densa. Então existe o efeito sutil e existe o efeito denso. Eu propus que hoje a gente falasse de energia. Energia é essa compreensão de que existem 3 campos energéticos. Existe o campo de Sattva, que é o campo de equilíbrio, o campo de harmonia. Existe o campo de Rajas, que é o campo de agitação, da gente chegar à live aqui falando e se agitando. E existe o campo de Tamas. Quando você chega cansado para fazer, você chega desanimado, você não chega com muita vontade. Quando você está na vida, na correria, a gente está no campo de Rajas, que é o campo do meio. É o campo que existe entre o sutil e o denso. Você pega uma rocha. Como é que você faz uma rocha virar um cristal? Por um processo de tempo, de lapidação, de experiência. Aqui está a rocha, aqui está o cristal. Para a gente sair de rocha e virar cristal, a gente precisa passar por um processo de movimento e agitação. Esse movimento e agitação vai tirar da nossa rocha o limo. Vai tirar os maus hábitos, vai tirar as toxinas dos doshas, vai tirar os pensamentos ruins, vai fazer com que a gente se conecte em produtividade, em dharma, em artha, em kama, em moksha, em características que buscam a evolução minha, a evolução dos outros seres, o ganho sem que o outro perca e por aí vai. Até que eventualmente eu habite tanto o campo de Rajas, eu vou me tornando tão leve, o limo da minha pedra vai se tornando tão escasso, que eventualmente eu deixo de ser uma pedra e vou começando. O que a pedra faz? A luz bate na pedra e ela densifica a luz, ela puxa a luz para ela. Então o Tamas ele faz isso, ele puxa a luz para ele. Ele não reflete a luz, mas uma própria pedra, pelo tempo de vida dela, ela se torna um cristal. Então essa própria pedra, pelo tempo de vida, pelo processo de vida dela, vai chegar a um ponto em que ela vai reluzir a luz. Vai entrar um feixe de luz e ela vai transformar em 7 cores do arco-íris. Então todo o processo onde nós tiramos as nossas cascas densas, onde a gente vai desfazendo as características que fazem com que a gente adoeça, com que a gente se confunda com um ser adoecido, tudo o que nos distancia das funções espirituais, tudo o que pesa a gente. Por isso a pessoa fala assim, eu quero fazer um jejum espiritual. Ela quer se desconectar dos campos densos e se conectar com os campos etéreos. Então você vai abandonando o campo da matéria, entrando no campo do discernimento, entrando no campo da cognição, entrando no campo da intuição. Então esse é um processo normal de todas as pessoas que querem trilhar um caminho mais ligado um pouco à espiritualidade que seja. Não tem como você não passar por esse processo, ele é para todo mundo, tá? Então você vai se desconectar das suas impressões, vê que é mais ou menos assim, ó. Fase da criança, fase do adulto, fase do mais velho, né, do idoso. A gente, quando criança, a gente quer pegar a matéria, a gente quer quebrar a matéria, a gente quer botar na boca, a gente quer experimentar. Pessoal, quem está
Ó, a gente tem 125 pessoas no YouTube, a gente tem 50 pessoas no Instagram, 42. Quem está no Instagram está vendo essa imagem espelhada. Se você acessar o YouTube da Sank aqui embaixo, você vai ver a imagem bonitinha, tá? Então, se você puder ver pelo YouTube, é melhor para vocês, tá bom? Aí vocês não vão ver as letras invertidas pelo YouTube. No Instagram eu não consigo desinverter neste momento, tudo bem? Então, o que acontece é que no nosso processo de vida, a gente, quando criança, precisa conhecer o mundo físico. A gente precisa botar as coisas na boca. A gente faz tudo errado, porque a gente está conhecendo o mundo físico. Eu lembro quando minha mãe trouxe um telefone sem fio de uma viagem que ela fez para os Estados Unidos. Eu peguei o telefone sem fio, abri a antena, assim, devia ter uns 6 anos, eu quebrei a antena. Minha mãe chegou em casa e falou: o que você está fazendo, meu filho? Brincando de espadinha. E ela ficou louca comigo, não sei nem se ela lembra dessa história, mas eu lembro. Quando eu fui estudar Ayurveda, eu lembrei que o meu professor usou esse exemplo, falou: a criança quer destruir. Eu falei: pois é, eu destruí o telefone da minha mãe, é verdade. E a gente quer experimentar os campos materiais. Agora, quando a gente vai entrando na fase rajas, na fase de agitação, a gente quer experimentar os campos sensoriais. A gente quer experimentar o sabor do álcool, o som de uma música diferente, o brilho do sol, o nascer, o pôr do sol, influências sonoras, influências visuais, influências para o campo do paladar, roupas com texturas gostosas, lençóis diferentes. Tudo está dentro do campo de rajas. Aqui você quer o desejo material. A criança ela quer o brinquedo maior. Eu lembro do brinquedo do He-Man, que era o castelo do He-Man, que tinha o esqueleto, que tinha o carro do He-Man. A galera, tinha um amigo nosso que levava esse castelo para a escola, a gente não deixava ele brincar com o castelo, a gente brincava com o castelo dele, porque a criança ela é tamásica, ela está ali naquele intuito da matéria. Mas quando você passa desse intuito da matéria, você é sensorial. Quero que você experimente um vinho que eu fiz. Quem está fazendo o curso de Dravya Guna, que as inscrições encerram hoje, está aprendendo a fazer um vinho também, tá? Um vinho feito por você. Você vai pegar as frutas, vai fazer o seu processo de fermentação. Eu também ensino a fazer o vinho com vinhos do mercado, para você medicar o vinho com efeitos medicinais. Mas esse vinho que eu ensino aqui na fase rajásica da minha vida, que eu agora com 35 anos, tudo que eu quero é dizer que eu sei fazer um vinho do zero, um processo de fermentação de fruta. E aí a gente fica ali experimentando coisas, escolhendo roupas bonitas, pensando nas cores que a gente vai fazer uma live, até que eventualmente o processo de vida nos leva até os 50 anos e a gente começa a perder esse excesso de desejo sensorial. A gente vai percebendo que a vida tem uma continuidade e não adianta eu ficar me atrelando aos campos da matéria. Dentro dessa continuidade eu vou começar a acessar os campos sutis. E os campos sutis de Sattva, eles vão basicamente me levar a desejos espirituais. Eu vou ter vontade de... Minha avó fazia muito isso, ela costurava o ano inteiro e aí chegava no Natal, ela dava 12 sacos de roupa na igreja, dava comida para todo mundo. E aí eu lembro de uma época brigar com ela porque tinha uma senhora que ia lá em casa, Dona Ivone, ela ia sempre pedir dinheiro. E minha avó sempre dava uma grana para ela. Depois que minha avó faleceu, minha mãe passou a dar uma grana para a Ivone. Hoje eu entendo que eu é que vou dar a grana para os filhos da Ivone um dia, porque eu preciso ajudar um meio. É uma coisa que vem naturalmente depois que a gente vai chegando numa certa idade, a gente começa a ver, cara, o que importa é o auxiliar o meio, né? E essas compreensões desse campo sáttva, desse campo sutil, é um momento em que as pessoas se tornam mais religiosas, em que você começa a ver que o campo material ele não vai estar ali para sempre. Então você precisa se conectar com o que há além disso. Então este caminho, ele é intrínseco para uma rocha que vai passar pelo processo de lapidação e se transformar num diamante. Ele é intrínseco para uma pessoa que não tem consciência de si mesma, vai ganhar consciência de si mesma, vai perder a identificação com as questões da matéria, vai começar a se identificar com as coisas que faz na vida, até que ela vai começar a transcender as coisas que faz na vida e vai começar a se tornar uma pessoa produtiva para si mesma. Eu ainda não falei de dosha. Porque quando eu falo de dosha, quando eu falo que as coisas são éter, ar, fogo, água e terra, e essas características materiais geram o excesso de calor em uma pessoa, geram o excesso de ansiedade, o excesso de ressecamento, eu estou dizendo que o campo físico respeita as leis de Lavoisier. Aqui nada se perde, nada se cria, tudo só se transforma. Se tivesse um aluno ali, eu usaria esse aluno de exemplo nesse momento, falaria lá, ó, viu? Taquei a caneta no aluno. A gente encontra muitas pessoas que dizem assim, isso é Maya, Maya é ilusório, isso não existe, o mundo material é ilusório. Aí tu pega e fala, isso é ilusório, então
taca no aluno para você ver o que vai acontecer. E aí ele vai falar assim, que isso, professor, está me agredindo? Eu falei, não, não é ilusório. Você não está falando que isso aqui não existe? Se isso não existe, isso é ilusório. Você não devia se preocupar com isso. Mas a questão é que isso existe. A matéria existe no campo de Tamas. Aqui existe o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Aqui é o campo aonde o elétron se juntou com o próton e formou uma matéria densa. Essa matéria respeita as leis da entropia, respeita as leis de física. Não é possível que se eu fechar essa caneta hermeticamente, eu tenho um sprayzinho da Sank aqui, ó. Fechei esse spray hermeticamente. É impossível que aqui dentro exista alguma reação que os próprios elementos daqui de dentro não permitam. Então, a partir do momento em que eu abro esse spray e agora ele está em contato com o quarto fechado, é impossível que no quarto fechado exista alguma reação que os próprios elementos do quarto fechado não permitam. A gente está falando de um mundo físico. Essas leis são inalteráveis. Você não altera o mundo físico. Por quê? Porque ele é denso, ele é tamásico, ele contém as leis da matéria, as leis da física, as leis de Vata, as leis de Pitta e as leis de Kapha. Então, quando a pessoa fala assim, cara, qual é o meu dosha? Meu amigo, você está me perguntando assim, ó. Eu sou, pessoal, só para dar um lembrete, a gente está chegando a 150 pessoas no YouTube, muito bem-vindos. Aulão Ayurveda Grande Síntese. Para vocês, 46 pessoas que ainda estão no Instagram, aconselho que vocês entrem no canal do YouTube para não ver isso aqui espelhado, tá? Porque já está virando sopa de letrinhas, como uma senhora aluna minha dizia. Ela gostava muito da sopa de letrinhas, mas tem que prestar atenção para acompanhar, tá? Então, o que vai acontecendo é que a pessoa fala assim, professor, qual é o meu dosha? Eu estou Vata, Kapha, Pitta, Pivata, eu estou encafizado. E aí, quem sou eu? Eu vou falar, cara, você é um espírito. Esse espírito nessa vida está habitando um corpo físico. Esse corpo físico está com alguns problemas. Então, quando você vai me vender uma casa, eu não falo assim para você, o que tem dentro do seu esgoto? Eu falo assim, cara, o que tem na casa? Porque quando o cara fala que ele tem um problema de dosha, ele está falando, no meu esgoto tem isso. Não quer dizer nada, isso não quer dizer nada. Ah, não, eu tenho Vata gravado. Cara, tu é um corpo físico, cheio de características, cheio de desenvoltura. Não se resumam em um dosha, tá? Não se resumam em um dosha. Começamos bem no primeiro flip chart, somos um espírito, esse espírito habita o corpo físico, todos os espíritos habitam corpos físicos, todos os corpos físicos são espíritos em movimento. A gente, quando não tem visão dessa... Nós humanos, quando a gente não vê que o ser está evoluindo, geralmente é porque ele está no chakra básico. O chakra básico ele só aprende a agregar matéria. Quando a gente começa a falar do chakra do sexual, que é o segundo chakra de baixo para cima, a gente está falando do macho e fêmea. A gente começa a falar de plantas. Antes disso não existe macho e fêmea, né? Depois a gente começa a falar de macho e fêmea. Então aqui no campo... No chakra básico, o básico de um ser vivo é agregar matéria. Então a gente pega aí os minérios, basicamente todo o reino mineral. E aqui é todo o reino vegetal, que se alimenta do reino mineral. E aí quando você começa a ter a escolha do alimento, por exemplo, a planta fica parada, ela faz a fotossíntese ou ela puxa os minérios do chão. Mas tem algumas plantas que elas abrem 11 da manhã. E aí a gente já está falando do chakra do plexo solar, que ela tem uma certa escolha. E já tem outras plantas que têm sistema digestivo, cara. Planta carnívora. Ela desenvolveu um aroma que é parecido com a carne putrefando, que faz com que a mosca deite ali e busque aquele elemento ali. Então a gente já vai vendo que os seres começam a ter um poder de escolha muito grande. Tá? Mas não vou entrar nesse campo de chakras aqui. Queria mais mostrar que essa evolução é intrínseca a todos os seres e vai rolando, tá bem? Deixa eu conferir aqui se o áudio tá legal. Beleza, o áudio tá bom no YouTube e o áudio tá bom no Instagram. Beleza, pessoal, lembrando quem tá no Instagram e quiser ir para o YouTube, não vai mandar mão, tá? Então vamos para a próxima folha. Eu vou separar aqui com toda a calma do mundo, pessoal, pra gente poder fazer render, tá? A gente pôs com todo o cuidado aqui para alinhar com a câmera. Essa é a aula que eu mais gosto, sabia?
Na hora que eu vim fazer a aula, eu falei, olha, se tem uma aula que eu gosto de fazer, é essa. Por quê, professor? Porque de todas as aulas que eu tenho para apresentar, essa é a que realmente tira a dúvida da pessoa, sabe? Tá. Acho que vai rolar aproveitar uma folhinha a mais. Vamos ver. Ó, que beleza, hein? Obrigado por me esperarem. Deixa eu prender o cabelo que tá quente pra caramba, gente. Vamos lá. Então, a partir do momento em que eu digo que os indivíduos são corpos físicos, e esse corpo físico ele leva as características do dosha, eu estou dizendo que uma pessoa ela é vata, ela tem a biologia de vata, ou ela tem a biologia de pitta, ou ela tem a biologia de kapha, eu estou dizendo que é natural a ela que ela tenha as características de leve, frio, seco, móvel. Eu estou dizendo que é comum que ela tenha as características de quente, mais ou menos oleoso. O pitta ele é fluido, ele é penetrante. E eu estou dizendo que existem pessoas que naturalmente trazem a característica de denso, de estável, de turvo, de pesado, tá? Aí o cara fala assim, professor, eu sou vata. Então o cara tá me dizendo assim, eu sou leve, frio, seco e móvel. Ou então eu estou leve, frio, seco e móvel. Qual chá é bom para mim? Vamos lá. Chá não é erva com água? Toda erva com água vai ser no mínimo leve, tá? No mínimo leve. Então se tem alguma característica no alimento que você quer dar para você, que também tenha a sua característica, que você quer tratar, esse alimento não serve, tá? Isso é a primeira regra que a gente tem. Aí o cara fala assim, chá de gengibre é bom para pitta? Não, por quê? Porque o gengibre é quente e o pitta é quente. O cara fala assim, professor, eu sou kapha, né? Porque o vata ele é assim, ó. O vata ele vai falar assim, professor, eu sou vata, quero seguir uma dieta ayurvédica, então eu passei a usar especiaria. Eu sei que especiaria é bom para mim. Eu vou falar assim, mas espera aí, quais atributos de vata você está tendo? Você está leve? Porque especiaria é leve. Você está seco? Porque especiaria é seca. Então se você está leve e seco, especiaria não é tão bom para você. Ah, mas eu tô frio. Cara, mas um pó não vai esquentar você. Um pó não vai gerar calor, porque o que é o calor? O calor é a densidade corporal auxiliando o seu corpo a reter aquela energia, tá? Então, a partir do momento em que você tem a identificação do seu dosha, você não pode, a partir desse momento, falar, eu sou desse jeito. Isso vai mudar o tempo todo. Então, hoje, por exemplo, se eu comer uma lasanha, que característica eu vou ter? Eu posso ser quente, oleoso, fluido, leve, frio, seco, eu posso ser vata e pitta. Mas se eu comer uma lasanha, eu não vou estar colocando elementos densos, turvo, pesado, estável, oleoso? Não vou estar colocando esses elementos dentro do meu corpo? Então não vou ganhar as características desses elementos? Então o que eu tenho que tratar? Eu tenho que tratar o que eu sou ou como eu estou? Então, eu vejo... Como é? Se eu estou mexendo muito, está ficando desfocado. Tá, você está assistindo por onde? Tá bom. Pessoal, vou tentar mexer menos por causa do foco da câmera, tá? Mas é difícil para esse vata nesse momento. Então, quando eu entendo que eu sou um corpo físico, e esse corpo físico, no período quente e úmido, no período frio e seco, na primavera
num dia de estresse. Cada hora vai estar acontecendo uma coisa com o meu corpo. Cada momento eu vou estar tendo um problema. Então, quando o cara fala assim, professor, o que eu tenho que tratar nesse verão? A maioria de nós tem que tratar as características quentes e úmidas do verão. Então, pode ser sempre interessante comer uma folhinha amarga no fim da refeição. Mas espera aí, você está dizendo que pode ser interessante para todo mundo comer uma folha amarga ao fim da refeição. Mas eu falei para vocês que a gente tinha que fazer um estudo sobre a língua da pessoa nessas últimas lives, né? Aí eu pego uma língua, vamos desenhar duas línguas. A coisa mais básica para a gente entender em língua, essa língua, ela é saama, significa tem cobertura, tá? Ou se ela não tem cobertura, independente da cor, se ela está vermelha, se ela está roxa, se tem língua, se não tem língua, tem que ver se ela tem uma cobertura ou se ela não tem cobertura. Se ela tem cobertura, todas as coisas, ou seja, tem cobertura, todas as coisas que são frias e secas, ou seja, frios são chás amargos, seca é tapioca, é banana, é aveia, tudo que é frio e seco vai manter ela assim. Tudo o que é pesado e denso, de difícil absorção, vai manter ela assim. Então o cara vai falar assim, o Edson disse que não pode panqueca de aveia, não pode banana. Então eu vou comer iogurte com granola. Iogurte é pesado e denso, granola é seca e geralmente fria. Então você tem que pensar em como eu vou diluir essa toxina para excretar. Os processos de diluição de toxina, eles basicamente são coisas parecidas com canja de galinha. E eu insistentemente fico repetindo isso. É um elemento quente, denso, fluido, né? Ele é um ponto do meio entre denso e fluido. Aquilo tem que ter fluidez, ao mesmo tempo aquilo tem que ter nutriente, tem que levar calor, tem que levar energia. Então, eu preciso entender quem sou eu, muito além de qual é o meu dosha, como é minha cabeça, qual é o meu objetivo de vida, porque a diferença entre um indivíduo não é se ele tem o vata, o pitta ou o kapha alto, tá? A diferença principal não é essa, é se ele digere o que acontece na vida dele. Então eu vou fazer o melhor prato para você, o melhor prato ayurvédico, vou ver o seu pulso, vou ver a sua língua, seus olhos, vou ler a sua mão, vou fazer seu mapa astrológico, vou fazer o melhor prato do mundo para você comer. Na hora que esse prato ficar pronto, você vai chegar ali e vai falar, cara, agora é a hora de eu arrasar com esse prato aqui, vai ser maravilhoso, e você recebe a notícia que seu bichinho de estimação faleceu. Um parente querido está com Covid. E você, caramba, cara, e agora o que eu vou fazer? Você esquece da comida, você não pensa nisso naquele momento. A partir do momento em que alguma coisa impede o funcionamento do seu fogo digestivo adequado, você já não digere mais os elementos. O que eu quero dizer com isso? Que o funcionamento do fogo é muito mais importante do que o seu dosha. Não adianta eu te dar o melhor dos alimentos, o melhor dos elementos, se você não tem capacidade de digerir aquilo. Não adianta eu te dar a melhor live de Ayurveda, não adianta eu te dar o melhor conteúdo para 160, para as 200 pessoas que estão me assistindo nesse momento. Se por exemplo, você não gosta de Ayurveda. Eu gosto de medicina chinesa, eu gosto de tomar remédio, não gosto de pensar muito sobre quem eu sou. Às vezes eu atendo uma pessoa, ela fala assim, não gosto de pensar muito sobre quem eu sou, você pode só me dar a dieta? Eu falo, posso. Geralmente essas pessoas voltam uns meses depois com um entendimento mais profundo da proposta e falam, cara, eu quero fazer a proposta inteira agora, porque você não é um dosha. Muito mais do que isso, na hora do almoço, o seu pitta vai aumentar. Quando tiver o período frio e seco do ano, na hora que você for ali para 3.000 metros de altitude, o oxigênio ficar rarefeito para você fazer uma viagem de turismo, o seu vata vai aumentar, não tem como. E a hora que você usou muito da sua energia, você está estagnado, você não tem mais energia física, tudo que você quer é ficar em casa para restaurar suas energias, ficar paradão e deixar o seu corpo regenerar, o seu kapha vai aumentar. Isso não acontece com todo mundo? Não tem o horário do seu dia que você não está morrendo de fome? Então o seu pitta gravou. Não tem o horário do dia que você está ansioso, com vontade de resolver todos os seus problemas de uma vez só, mas você não consegue começar nenhum, quiçá terminar algum deles? É o horário mais vata do dia. E aquele período da sua vida que você não quer fazer nada, só sentar no sofá de casa e dar uma descansada, fez uma baita de uma live e agora você só quer deitar, dar uma relaxada assim e usufruir, é o momento mais kapha. Então,
Você é um dosha? Sim. É dois doshas? Sim. A maioria das pessoas é bidosha. Tá? A maioria das pessoas é vata, pita, vata. A diferença é que no verão você vai ser mais pita, no inverno você vai ser mais vata. Então você vai tender a ter que tratar os dois. Mas quando eu como uma lasanha de 4 queijos, que eu às vezes como, eu vou lá e lanço um remédio anti-cafa. Pode ser que eu faça um jejum pela manhã, pode ser que eu ingira uma bolinha de especiarias para aumentar o meu fogo digestivo, mas a questão é tratar-se com singularidade a cada momento da vida, tá? Estamos indo bem? Priscila Balbi. Priscila Balbi é a Priscila Machado também, é minha irmã, gente, está aí na live do Instagram com a gente, é minha mãe também, olha que bonito. Minha irmã, como saber o que você é? Você é um espírito habitando um corpo físico, esse corpo físico nessa vida tem características vata e pita. Você tem um pouquinho de ressecamento, você tem um pouquinho de estresse, que você também é ariana. Você tem que cuidar do ressecamento do seu corpo. Quando eu trato muitas pessoas que têm uma dieta tradicional, eu vejo que o erro é a pessoa tentar se cuidar com o que a cultura diz que é saudável. Então, eu acredito que a minha irmã se trate muito com comendo uma salada na hora do almoço, tomando um chazinho de hibisco, um chazinho amargo, vou pular uma refeição, vou fazer uma panquequinha de aveia, um iogurte com granola, são elementos que consequentemente geram ressecamento. E esse ressecamento, eu falei que eu não ia me mexer, né, pessoal? Desculpem. E esse ressecamento ele vai sendo sentido no primeiro dos tecidos corpóreos, porque o processo digestivo funciona da seguinte forma. Será que a gente usa essa mesmo? Vou usar essa aqui, hein, pessoal? Eu acho que não vai ficar ruim. Deixa eu ver a imagem. Não, tá tranquilo. Para vocês aparece menos do que aparece para mim, tá? Então o processo digestivo funciona assim, ó. Eu como aqui uma banana, tá? A banana é só um exemplo, não quero falar bem ou mal da banana nesse momento. Tá dando para ler legal a banana ali, mais ou menos. Deixa eu pegar uma outra caneta, que eu sei que essa tá acabando já. Então, eu peguei aqui a nossa banana, tá? Aí eu mandei a banana para o meu estômago. No estômago eu tenho um processo de 3 doshas funcionando. Eu tenho o espaço vazio, eu tenho o fogo digestivo, né, a bile. Um dia um cara veio me falar assim, né, um médico pomposão veio me falar assim, você tá louco de dizer para as pessoas que tem fogo no estômago delas? Eu fiquei olhando assim, cara, que tipo de pergunta é essa, né, mano? Que tipo de crítica é essa? Enfim, lá no estômago tem o fogo digestivo e também tem o muco digestivo. Tá? Cuidado quando tomar álcool, porque pode pegar fogo. Então, o que acontece dentro do estômago é que você precisa ter um espaço vazio para o alimento entrar, ele precisa ter um fogo digestivo para ele quebrar aquele alimento, para ele queimar as coisas que não prestam, matar os vírus, para ele ferver o alimento para você. E ele precisa de um muco digestivo que vai agregar o alimento nesse muco, e esse muco vai dar a impressão para o seu intestino delgado, que vai receber isso tudo aqui, ó. Seu intestino delgado recebe essa informação de nutrientes aqui. E aí ele vai mandar esses nutrientes, o que é bom, o que é legal, ele vai mandar para o fígado. E o fígado vai começar a sintetizar tecido. E o que ele não quer, ele vai mandar para o intestino grosso, para virar dejeto, beleza? O que o fígado pegou, ele vai começar um processo de síntese de tecido. E aí, em 3 horas, o melhor da sua banana, que foi bem digerido pelo espaço vazio, pelo fogo digestivo, pelo muco, foi enviado para o intestino delgado pela veia porta foi para o fígado, isso aqui vai virar plasma. O plasma ele é constituído do elemento água, tá? Esse plasma ele vai ganhar hemoglobina e vai virar sangue. Esse sangue ele é feito de água e ele transporta o calor, ele transporta a vermelhidão. Ele é feito de água e fogo. Esse sangue vai ganhar terra e a gente vai ter então o
tecido muscular, músculo. Ele é feito de fogo, né? Ele é vermelho também, mas ele não é estrutural, então ele também é feito de terra. Tá? Fogo e terra. O tecido muscular, quando vai sendo gerado, quando as proteínas vão se agregando, vai decantando, vai sobrando o tecido gorduroso. O tecido gorduroso ele é feito de água, ele é o mais mole, o mais cafa que tem, água e terra. Ele é exatamente doce de cafa. Tá? Quando eu falo no próximo tecido, ele vai estar sendo feito com a estrutura que não foi usada até agora. A gente tem o tecido dos ossos, ele é feito com a terra, né? E ele é oco também. E ele é feito com ar. Tá? Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Dentro do tecido ósseo, eu vou produzindo as medulas, vou produzindo o tecido nervoso. Ele contém muitos doshas, tá? Ele contém muitos elementos. Eu vou colocar ele aqui como fogo, e vou colocar um kapha aqui, tá? Água e terra. Ele tem uma laminha ali nele, ele tem a camada isolante da bainha de mielina. E é por ali que passa a eletricidade corpórea. E por último, com uma boa quantidade de tecido nervoso, a gente tem os tecidos reprodutivos. O tecido reprodutivo, ele tem os 5 elementos. Por quê? Porque ele contém o sopro da vida, tá? Ele contém o movimento da fecundação, então ele contém o éter, ele contém o ar, ele contém o brilho da vida, o fogo, ele contém a fluidez e a lubrificação para fecundar a água, e ele contém o DNA, toda a informação da Terra. Esses 5 tecidos são feitos no processo que você come a banana e ela começa a se transformar. Em 3 horas a gente vai fazer o plasma. Em 3 dias, o plasma vai ganhar hemoglobina e vai virar sangue. O melhor do sangue vai virar músculo em 5 dias. O melhor do músculo vai virar gordura em 5 dias. O melhor do tecido gorduroso vai virar tecido ósseo em 5 dias. O melhor do tecido ósseo vai virar tecido nervoso em 5 dias. O melhor do tecido nervoso vai virar tecido reprodutivo em 5 dias. Nós temos aqui um sistema de produção de tecido que demora 28 dias e 3 horas. Isso é igual ao ciclo lunar. Quando você pega a sutileza dessas energias, você forma o que o Ayurveda chama das energias mais sutis dos doshas. No próximo flip chart a gente entra nisso. Então, o que você come precisa virar esses 7 tecidos, e cada tecido tem a característica de um grupo de elementos. Então, quando você restringe a sua dieta a salada, a suco verde, quando você restringe a sua dieta a eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu sou crudívoro, eu só como carne, eu só como feijão, eu faço jejum todos os dias de manhã, alguma coisa de errado vai dar. É um sistema muito complexo para você restringir isso a estreitos de escolhas alimentares. É muito complexo. É como tal, se tem espaço no corpo. Tem que ter um espaço bom, não pode ser espaço demais, então jejum intermitente vai fazer mal, salada em excesso vai fazer mal, chá verde vai fazer mal. Não pode acordar todo dia tomando um suco de gengibre, um shot de cúrcuma com pimenta do reino, porque vai aumentar muito o fogo digestivo. Não pode comer só porcaria, gerando muito muco. A gente começa a falar então, nesse momento, dos 6 sabores. Os 6 sabores. Então vamos lá. A gente tem o sabor amargo. Adstringente, picante, ácido, doce e salgado, tá? Cada sabor tem um efeito. O sabor amargo, ele tem efeito resfriante. Seu fígado está quente, você usa o sabor resfriante, usa o amargo para resfriar o fígado. O adstringente, ele é um sabor ressecante, desidratante. O sabor picante, ele é termogênico. Ele agita. Ele gera atrito. O sabor ácido, ele é um sabor corrosivo. O sabor doce, ele é um sabor umectante, ele gera adesão. Tá? E o sabor salgado, ele gera retenção. O camarada está com a pressão baixa e aí você dá um pouquinho de sal para ele dar aquela retida na energia.
Cada um desses sabores, ele tem uma característica de agravar ou acalmar um dosha, né? Esses sabores aumentam o dosha de vata. Esses sabores aumentam o dosha de pitta. E esses sabores aumentam o dosha de kapha. Então, dá para ler direitinho ali, vata, pitta, kapha, mais ou menos, né? Vou abandonar a canetinha roxa também, marrom também, pessoal. Então, quando eu consumo um chá verde, quando eu consumo uma banana, uma aveia, quando eu boto alguma coisa na boca, aquilo me seca. Quando eu coloco alguma coisa na boca, aquilo tem um sabor amargo, eu estou aumentando o dosha de vata, tá? Quando aquilo é picante, quando aquilo é laranja, quando aquilo é azeite, vinagre, eu estou aumentando o dosha de pitta. E quando aquilo é doce, doce eu posso pensar na carne que não recebe sal, no arroz que não recebe sal, eles têm o sabor doce. E eu posso pensar também na tâmara, que tem a característica doce, nas sementes que tem a característica doce. E o salgado basicamente é o sal mesmo, ou as algas, ou a carne do peixe. Mas o sabor salgado ele é mais encontrado no sal mesmo, tá? Eu estou aumentando o dosha de kapha. Infelizmente, a gente não vive na Índia. Porque na Índia eles comem os 6 sabores com regularidade. Tem um estudo sobre a evolução dos casos de Covid em pessoas que fazem uso regular da dieta de especiarias ayurvédica, que mostra que a evolução dos casos é muito pequena. Porque as especiarias elas são muito antibióticas, né? São antivirais. Então elas são muito boas, mas assim, a gente está falando de uma coisa muito... um estudo muito vago, não dá para a gente fazer um tratamento com base nisso. E o que eu quero dizer é que aqui no Brasil, os sabores predominantes são o sabor doce e o sabor salgado. Então a gente fica nessa só de consumir coisa de padaria, coisa de restaurante. Quando a gente consome alguma coisa, é um molhinho de pimenta, que é picante, e um molho em si é ácido, ketchup, essas coisas. Um bom adstringente e um bom amargo, as saladas, as frutas decentes da nossa dieta, a gente come nos períodos errados. Então a gente vê que popularmente o Brasil vive um adoecimento de sabores doces e salgados. Na Bahia a gente faz um uso muito mais amplo, no norte, no nordeste a gente faz um uso muito mais amplo dos sabores do que no sudeste principalmente, né? E no centro-oeste. E a gente vê que até no sul a gente tem o chimarrão para dar uma equilibrada, mas é um sabor amargo e adstringente num local muito frio. Então é muito perigoso para uma pessoa que não é gaúcho gaudério, aquele cara que come ali a carne mesmo, o chimarrão pode estar fazendo mal. Então, a própria presença dos sabores é medicinal. Existe o sabor que aumenta o fogo digestivo, tá? Existem os sabores que diminuem o fogo digestivo. Então, quando você consome alguma coisa sem fome, tem que ter o sabor picante junto para aumentar o seu fogo digestivo. Agora, eu tô com fome demais, então tem que ter um pouquinho de amargo, um pouquinho de adstringente, não pode ter picante. E aí você vai vendo esse cara, fome, não estou falando de dosha ainda, estou falando das características do fogo digestivo. A gente chega então na hora de falar do Agni, tá? O Agni então é o nosso fogo digestivo, ele tem 4 características, ele pode ser de 4 formas. Falei isso na live de ontem, ele pode ser Sama Agni, ele pode ser Vishma Agni, ele pode ser Tikshna Agni, e ele pode ser Manda Agni. As pessoas elas se dividem por um fogo digestivo bom e adequado, que digere só o que a gente dá para ela, digere só os alimentos adequados para essa pessoa. Ela pode ser um fogo digestivo irregular, ela pode ser um fogo digestivo forte, e ela pode ser um fogo digestivo fraco, tá? Então, Priscila, se você ainda está com a gente nesse momento, eu te digo o seguinte, isso é o mais importante para você. Como está o seu fogo digestivo? Porque o fogo digestivo, ele está totalmente ligado com a produção dos tecidos, tá? Então, o seu fogo digestivo está aqui no estômago. Depois que você digeriu o elemento aqui no estômago e começou a produzir tecido com o que você ingeriu, depois que você ingeriu o barato, começou a digerir, começou a produzir tecido, esse tecido ele tem um fogo.
é o fogo do plasma, o fogo do sangue, o fogo do músculo. Então, por exemplo, quando eu encontro pessoas que são naturalmente vata e pitta, então são pessoas meio magras e meio leves, mas elas começam a engordar. A pessoa começa a ter celulite, por exemplo. O cara fala assim, cara, não tem nada a ver comigo. O fogo dos tecidos está baixo, porque ficou muito tempo tomando chá amargo, chá ressecante, comendo iogurte com granola, comendo salada, chá verde, fruta, pulando refeição. Aí o fogo dos tecidos fica totalmente reduzido. E aí você está lá, o tecido gorduroso, seu corpo fala assim, cara, eu não tô digerindo bem. Começa a acumular matéria pesada para a gente manter as qualidades de vida, porque o corpo quer ficar vivo. Então, se ele sente que está tendo algum problema biótico ali, tem alguma biologia inadequada na vida dele, ele naturalmente vai tentar agregar o que ele acha que está faltando. Se o corpo começa a ficar seco, as características de ressecamento vão aumentando, a defesa natural do corpo é agregar uma gordura dura, mais conhecida como celulite. Então, eu trato muita gente que não faz a mínima ideia do porquê está tendo. Cara, mas eu só tomo chá amargo, eu só como panqueca de aveia com banana, nem tem gordura nisso, como é que eu estou acumulando gordura? Ó, pessoal, a maior quantidade de muco que eu peguei nas pessoas até hoje foi em crudívoros. O cara só come coisa crua, não toma leite, não come queijo, não come carne e faz cocô de muco, placa de muco no cocô. Mas como isso se o cara não come muco? O corpo dá o jeito dele de restaurar a biologia, de falar, cara, você não está ingerindo nada de muco, começa a produzir muco. Aí a pessoa fala assim, mano, eu como tudo certo, mas eu tenho odor no corpo. Então você não está comendo as coisas certas, seu fogo digestivo está muito baixo, tá? Então o fogo que está aqui no estômago com a característica bom, irregular, forte ou fraco, o fogo bom vai ter fome nas horas certas, o fogo irregular vai ter fome quando está animado ou vai ter fome quando está desanimado, está muito ligado com o estado psicológico. O fogo forte pra caramba, vai terminar a live e vai pedir uma pizza doce e 3 pizzas salgadas. E o manda agni, o fogo muito fraco, aquela pessoa que passa mal com alface. Então a gente precisa entender esse fogo, restaurar as características de sama do fogo, e isso está muito ligado com os sabores. Você vai dar sabores picantes, sabores amargos, astringentes e por aí vai, tá? Então, vamos chegando em uma parte que a gente precisa entender, acho que eu vou pegar mais uma folhinha ali que está fácil de colocar, peraí. Peraí, pessoal. Então vamos lá, se a proposta é a grande síntese, chega na hora da gente fazer uma síntese bem interessante. Ó. Eu tenho aqui o dosha de vata, eu tenho aqui o dosha de pitta, eu tenho aqui o dosha de kapha. O objetivo do Ayurveda não é fazer com que você seja um triângulo equilátero, seu vata, pitta e kapha sejam completamente simétricos. Você tem uma natureza, essa natureza precisa ser respeitada. O vata ele vai deixar a pessoa mais rápida. Vamos resumir o vata como rápido. O pitta como quente. E o kapha como estável. Tá? O excesso de rapidez leva à perda de movimento reto. Você vai muito rápido, você começa a ir para vários lados. Então, o vata perde o movimento. O calor, ele está sempre numa direção. Então, o pitta, ele é quente, ele é penetrante, ele é objetivo. E o kapha, ele está sempre ali mais calmo, mais estável, tomando o chazinho dele no sofá, acompanhando a live. A imagem desfoca, mas ele não percebe tanto, que ele está ali numa boa. Então, dentro disso, nós somos as 3 coisas o tempo todo. Às vezes a gente é mais um, às vezes a gente é mais outro. Mas se a minha voz se move até você pelo campo de vata, você entende o que eu digo pelo discernimento do pitta, e amanhã você lembra ou você não lembra do que foi dito pela memória do kapha, significa que você tem os 3 doshas. Você tem espaço vazio no estômago, você tem bile, fogo digestivo, você tem muco digestivo. Então todos esses processos de vata, pitta e kapha, eles são sentidos por todas as pessoas. O dosha de vata, ele sublima uma energia, o processo do vata, ele gera uma energia intuitiva. E aí, talvez, as 160 pessoas que estão aqui, com as 47 pessoas que estão aqui no Instagram, quem está no Instagram, lembrando que pode ser interessante ir aqui embaixo para o link do YouTube, que dá para ver a imagem muito melhor, tá? Essa galera que está na live,
sente que pode ser legal estar na live. E para vocês é um momento legal, a gente vai trocar uma ideia, é uma coisa mais leve, mais solta, porque nós estamos falando de campos etéreos, a gente está falando do campo de prana, do campo da oração, do campo que o filme de terror explora 3h30 da manhã, que é o horário em que está tudo reverberando muito fácil, um som se propaga muito fácil, você vai no banheiro com medo, porque o campo de prana, o campo sutil, ele é o campo da leveza, ele é o campo do vazio. Então o horário mais vazio do dia é o horário de maior prana. Melhor horário para você meditar é 4h30 da manhã, no alto da montanha, antes do nascer do sol, porque o prana é muito abundante. Os passarinhos que são espertos, cara, acordam 5h30 da manhã, dão uma voada, respiram aquele ar puro e límpido. Percebe como 5 da manhã é um ar puro e límpido, independente de onde você pode estar ali no esgotão. Você pode estar lá na Lapa, no Rio de Janeiro, que 5h30 da manhã vai bater uma brisa legal para você ali. E isso é o que a gente chama de prana. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou ficou confuso? Galera do Instagram está entendendo? Galera do YouTube, está entendendo? Vocês estão entendendo? Se você está entendendo, é porque o seu campo de pita, chamado Tejas. Tejas é o discernimento mental, a capacidade cognitiva. A diferença entre certo e errado, quem diz para você é Tejas. Se você está achando legal e achando maneiro e acha que isso aqui é uma parada produtiva para sua vida, porque o seu Tejas está em dia. Se você está assim, mano, o maluco tá viajando ali, cara, botou uma roupa indiana ali do Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, e quer dar uma aula do conteúdo, ou seja, o seu Tejas está intoxicado de coisas tamásicas, porque o Tejas ele faz com que a gente aproveite o que é bom e não aproveite o que não serve. Então, se o cara fala assim, nossa, o Edson botou uma imagem indiana e eu sou católico, isso é uma afronta para mim. Então, cara, descarta o fato da imagem estar aqui e aproveita o conteúdo e descarta o que não te serve. Isso é o Tejas. É a capacidade de escolher o que te serve, o que não te serve, separar o certo do errado, não ser enganado, tá sempre conectado com a verdade. E eu não estou falando do campo de intuição. Ah, eu acho... Não. Tejas, ele é diferente de certo e errado, é Tejas. Tá? Tá legal? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O Tejas da galera tá a milhão, mano. Tá a milhão. E aí? E aí, vocês entenderam o que eu disse? Tejas. Foi legal, barato, do espírito que habita a matéria, que evolui? Prana. Vocês estão lembrando do que eu estou dizendo? Vocês estão guardando essa informação? Ou vai virar um barato que amanhã vocês não lembram mais e vão ficar assim, qual é o meu dosha? Qual é o meu dosha? Ninguém vai me perguntar qual é o meu dosha amanhã. Porque eu estou passando a informação de coração para vocês, vocês estão recebendo de coração para habitar o campo Kapha, para habitar o Ojas do indivíduo, para habitar a vitalidade, para habitar o campo da matéria, para isso aí virar tecido nervoso em vocês, para a gente fazer todas as analogias necessárias para que o campo etéreo, para que a informação etérea possa vir, para que a gente possa discernir o que a gente quer do que a gente não quer e para que a gente possa absorver. Tá? Então, cada dosha, quando eu falo dosha e falo que o dosha é Vata, Pitta ou Kapha, eu estou falando de características biológicas. Eu estou falando assim, a biologia de Vata, a biologia de Pitta e a biologia de Kapha, as características físicas de cada uma dessas propriedades geram 3 sutilezas. Essas 3 sutilezas podem ser resumidas, como eu resumo muito, em uma fogueira. Tá? Vou resumir de uma outra forma. Esquece a fogueira. Ela pode ser resumida como um pote de barro. Tá? O meu pote de barro é meio feio, galera. Mas o conhecimento é muito bonito. Esse pote de barro, ele é o Ojas. Tá? Ele é o campo físico, é a matéria. E esse pote de barro, ele tem aqui no topo dele uma vela. Tá? E essa vela promove um fogo, promove um brilho. E em volta desse pote de barro existe um campo etéreo.
um campo etéreo de escolhas, de informação, um mundo para se escolher, um mundo de coisas para escolher. É o campo de prana, o campo de Tejas e o campo de Ojas. Eu sou Ojas, eu sou o corpo físico. Eu sou nesse momento, a partir do momento em que eu existo, em que eu tenho um telômero, em que o óvulo da minha mãe foi fecundado pelo espermatozoide do meu pai, e eu me tornei um organismo que traz as informações celulares de um humano, toda a carreira de vida de um humano, todas as informações dos meus antepassados, eu estou dizendo que eu ganhei Ojas. Eu ganhei vitalidade, eu ganhei imunidade, eu ganhei um corpo físico. Esse corpo físico ele tem um tempo de vida. Esse tempo de vida é atrelado com a quantidade de Ojas que eu tenho. Ojas você aumenta por uma alimentação adequada, lembrando que um dos principais produtos, o produto para a produção de Ojas é o processo digestivo, tá? Então uma oração aumenta prana. Uma meditação com o intuito de aprender mais aumenta Tejas. Mas uma alimentação adequada aumenta Ojas, tá? A riqueza dos 7 tecidos, cada tecido ter o elemento necessário para ele aumenta a presença de Ojas, tá? Então o que acontece é que eu sou uma soma de 3 coisas. Eu sou as intuições que tem em volta de mim e que o Tejas escolhe deixar entrar e que o Tejas escolhe deixar sair. Então o meu fogo digestivo escolhe o que entra, o meu fogo mental escolhe o que entra, o meu fogo escolhe o que sai, os dejetos, fezes, urina e suor, o que eu tenho para dizer, a insatisfação, é tudo pelo campo de Tejas. Então o Tejas ele lê o meio e puxa, o meio é prana, o meio são as escolhas da vida, puxa para onde? Para o meu Ojas. Então esse papo de qual é o meu dosha, é mais ou menos assim, cara, você está com bastante criatividade, bastante intuição? Sim. Beleza, então não vou mexer no seu vata. Você está inteligente? Você está digerindo bem os alimentos? Sim. Então seu pita está legal também. Cara, e você está tendo energia, vigor, você está tendo vontade de fazer as coisas na sua vida? Sim. Então seu kapha está bom também. Então você não precisa tratar dosha não. Esquece você parar de tratar dosha, faça uma alimentação adequada, busque acordar no momento adequado, busque se conectar com as suas vontades espirituais, que tudo vai ficar bem. O indivíduo equilibrado no Ayurveda, ele não é o triângulo equilátero de dosha, tá? Ele não é isso daqui, ele não é vata, pitta e kapha, exatos. Às vezes o cara é assim, ó. Ele é pitta, ele é vata e ele é kapha. Esse aqui sou mais ou menos eu, tá? Eu sou bem pitta, bastante vata e pouco kapha. Mas o que você faz com isso, Edson? Cara, eu consumo tâmara todo dia, eu consumo ghee todo dia, arroz, especiarias para que eu possa digerir todas essas coisas pesadas, leites vegetais, queijos, tudo para que eu aumente o meu dosha de kapha e o meu vata não fique leve, o meu pitta não fique queimando coisas que não pode queimar. Eu preciso dar uma lenha para o meu pitta queimar e eu preciso dar um peso para aterrar o meu vata. Então eu falo, gente, suco matinal Ayurveda. Edson, como é o seu suco matinal Ayurveda? Eu boto um pedação de batata doce nele. Como é seu almoço? Não, arroz, feijão, carne ou não, raízes, massas, porque eu preciso aumentar o meu kapha. É a minha natureza. Aí eu vejo, mas e a sua língua? Está com muco? Não. Então eu vou tentando aumentar o meu kapha até o ponto em que eu percebo a produção de muco na língua. E aí eu falo assim, agora o meu kapha está agravando. Eu paro de exagerar no dosha de kapha. E aí a gente começa a fazer um entendimento sobre o que dá para tratar numa pessoa, o que não dá para tratar numa pessoa. E aí o camarada no fim vai lá e me fala assim, mas professor, como eu vou aprender tudo isso? Deixa eu puxar a próxima folha. Beleza. Então, pessoal, a gente chega num ponto aonde é interessante a gente levar em conta que se eu pegar o seu dosha, se eu pegar aqui o seu excesso de vata, o seu excesso de pitta, o excesso de kapha e deixar tudo isso daqui ok, ou seja, na hora do almoço vai agravar um pouco o pitta e você vai almoçar. Na hora da janta você vai ter vontade de chegar em casa e dar uma relaxada e vai controlar o seu kapha. Na hora de uma leitura espiritual eu vou te dar uma leitura para você fazer. Então você controlou o seu dosha. E agora, o que você vai fazer? O seu dosha está adequado. E agora, o que você vai fazer que você está mandando bem na vida? Essa é a hora que a gente começa a falar que para todos os seres
a gente tem um ser espiritual, esse ser espiritual, aquele átomo espiritual, a gente chama de Atma, e a gente começou a live falando dele. Esse Atma aqui, só para falar uma coisa, tá, pessoal? 46 pessoas no Instagram, 160 pessoas no YouTube. Quem tiver ainda no Instagram e quiser ir para o YouTube, o link não, mas você consegue acessar aqui por baixo pelo nome, a imagem está melhor, não está espelhado, tá? Agora, todo este conteúdo está no curso de Dravyaguna, tá? Todo esse conteúdo está extensivamente explicado no curso de Dravyaguna, que eu quero mostrar para vocês hoje com 1 hora e 11 minutos de live, 11, é que nós temos uma facilidade de entender a Ayurveda, porque se o barato funciona, tem que ser simples, tá? Então aqui mostrando a grande síntese do conhecimento para que vocês entendam que se o barato é simples, funciona. E esse conteúdo está todo no curso de Dravyaguna. As inscrições encerram hoje, 11h59 da noite, tá? Quando eu deixar o seu corpo físico numa boa, você vai começar a falar assim, e agora? O que eu vou fazer com o meu espírito? Aí eu vou dizer assim, é porque você quis pular a etapa, porque você quis um tratamento para dosha. Mas eu falei para você atentar para aquela meditação, falei para você prestar atenção na leitura espiritual que eu te passei, porque você precisa encontrar um Dharma para você. Os seres espirituais, eles têm carreiras de vivência. O ser espiritual, inicialmente, ele é errante, tá? O que é um ser errante? É um ser que não tem consciência da sua singularidade e dentro dessa falta de consciência da sua própria singularidade, ele também tem a vontade de ser melhor. Mas nem sempre essa vontade de ser melhor está atrelado com o melhor para os outros, porque ele ainda é errante, ele ainda não entendeu que o que é bom para ele também é bom para os outros. Então, às vezes, ele está ali tentando correr atrás da vitória dentro do filo dele. Seja ser o leão alfa, a leoa alfa, seja ser uma pessoa bem-sucedida na vida, seja ou não. Quando essa pessoa começa a perceber que todos os seres físicos são, na verdade, um espírito disfarçado de matéria, então eu sou um espírito disfarçado de matéria. É claro que para vocês é fácil entender que eu sou um espírito, porque vocês também são um espírito, vocês também se reconhecem como ser espiritual, vocês também sabem que vocês evoluem, mas a partir do momento que a gente começa a dizer que o meu gato está evoluindo, que uma planta está evoluindo, que um pernilongo está evoluindo, está cada um dentro da sua própria capacidade espiritual, a diferença é que o Atman deles ainda está pequenininho e com pouca experiência de vida, e o nosso já aprendeu coisa pra caramba, e hoje a gente já controla 7 chakras, já controla um corpo físico, mas ainda é errante. Só que quando eu começo a perceber que eu sou errante, que todo ser também é espiritual, eu começo a entrar num caminho e eu me torno um dasa. Um dasa, ele é um aspirante do Dharma. Porque até então, tudo o que eu fazia como ser errante, pegava o meu espírito e aumentava um pouco as características espirituais dele. Então, agregava uma partículazinha aqui, agregava uma partículazinha aqui. E isso é quando eu mudei de filo. Isso é quando eu tive filho pela primeira vez. Agora, quando eu começo a trabalhar para o meio, quando eu deixo de ser errante e começo a me transformar um buscador do Dharma, eu começo a entender que existe o bem para todos, eu começo a me tornar um aspirante. E aí, mesmo que eu mate um pernilongo, mesmo que eu ainda tenha que destruir um formigueiro no meu quintal, porque senão a gente não consegue ter horta, não consegue ter roseira, não consegue ter pimenteira, mesmo que eu faça atos que são o desencarne de outros seres, eu ainda fico questionando se esse é o caminho. Porque eu não estou encontrando um caminho diferente, mas eu já estou aspirando pelo bem dos seres. Eu venho tantas vidas um dasa, que eventualmente eu volto um siddha. Um siddha, ele é tipo um estagiário. Ele é o cara que encontrou o caminho, ele sabe que o caminho é por ali, ele sente que é aquilo, mas ele ainda quer sair final de semana, ele ainda quer comer uma pizzazinha no fim da live, ele ainda quer tirar férias, ele ainda tem aniversário, ainda tem feriado, ele ainda vai tentar chegar mais cedo, chegar mais tarde, sair mais cedo, porque ele não deixa de ser um estagiário do processo da vida, ele ainda tem os próprios desejos, tamásicos e rajásicos.
O camarada, quando não tem muita noção de quem é, quando ele ainda está errante, ele tem mais os desejos tamásicos. Quando ele deixa de ser errante, ele vai entrando nos desejos rajásicos, mas ele vai se transformando num sádico, mas ele ainda tem os desejos sensoriais, ele ainda quer o vinhozinho, ele ainda quer as férias dele. A gente vê em tantas vidas um Siddha que a gente eventualmente se torna um Rishi. Um Rishi, ele é como um professor. Ele nasce com facilidade de aprender, ele nasce com facilidade de ensinar, o Dharma da vida dele deu a ele uma capacidade de aprendizado maior, as coisas se encaixaram e agora ele está conseguindo canalizar aquilo na vida dele, e ele é um professor natural. Pode ser 1h30 de live, 2 horas de live, mas ele gosta, ele quer fazer isso, né? Mas eu acredito que eu sou um Dasa ainda, eu ainda perco muito tempo fazendo bobeira. Agora, a gente vem um Dasa, vem um Siddha, vem um Rishi, a gente vem tantas vidas um Rishi que eventualmente a gente se torna o sábio de todas as coisas, a gente se torna aquele que compreendeu tudo, a gente se torna um Maha, Maha é supremo, Atma, um Mahatma, é o termo que a gente usou para falar de Mahatma Gandhi, mas a gente se torna um mestre, Mestre Jesus. A gente se torna um mestre que compreendeu todos os segredos da espiritualidade, não precisa mais voltar para aprender e para evoluir. Ele volta por escolha. Ele volta porque ele escolhe passar uma missão, passar uma mensagem. Amai a Deus como ama a ti mesmo, amai ao próximo como ama a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então, esse caminho é para todos os seres. Quando o seu dosha está ok, você vai sentir a necessidade de seguir esse caminho. Enquanto você tem doenças fisiológicas, enquanto você tem patologias, você vai sentir a necessidade de curar essas patologias. Depois você vai sentir a necessidade de seguir esse caminho. Eu até hoje não tratei uma pessoa que tenha entendido o sistema do Ayurveda, que tenha se conectado com isso, que não tenha estudado para virar terapeuta. Tem uma revista muito interessante que eu li muitos anos atrás, de um hospital psiquiátrico na Alemanha, que começou, na Alemanha o Ayurveda é bem difundido, tá? Tem muitos hospitais, e que eles começaram a tratar os doentes com as terapias do Ayurveda, Shirodhara, massagens e tal. E aí eles começaram a ensinar os próprios doentes, eles começaram a se interessar por fazer a terapia, eles começaram a ensinar os doentes a fazer as terapias. Aí os doentes começaram a tratar uns aos outros, e eles foram melhorando ao ponto de se dar alta, porque eles começaram a purificar essas características mentais, a perder os distúrbios, principalmente de vata, né? Distúrbios mentais são mais distúrbios de vata na mente, com as terapias nutritivas, com a dieta nutritiva, e foram entrando, perdendo a conexão com o ser errante e ganhando a conexão com o bem comum a todos os seres. Então, o Dharma é para todos os seres. Só que a gente não vive de Dharma, a gente não come Dharma, né? Dharma é missão de vida. Quando você encontra uma missão que é boa para você e bom para os outros seres, você precisa gerar riqueza com isso. Artha é riqueza. Dinheiro não é uma coisa ruim. O que move o mundo etéreo é uma oração, o que move o mundo etéreo é o prana, é a sutileza, mas o que move o mundo físico é o mundo material, é o dinheiro. Então a gente chega no campo de Artha. Agora que você já faz um barato legal e já gera riqueza, você vai fazer a sua live de Dharma, você vai gerar a riqueza necessária, agora você vai chegar no campo do sensorial, você quer comer um barato legal, você quer beber um barato legal, você quer se conectar com o prazer sensorial, tá? Não é pecado usufruir dos seus sentidos a partir do momento em que você não está destruindo o seu corpo, tá? Não estou falando para você fumar um cigarrão, não. Estou dizendo que uma taça de vinho não é pecado dentro do sentido do Ayurveda. É experimentação no sentido sensorial. Você está em dia com o seu Dharma, está em dia com o seu Artha, então o Kama não vai gerar peso na consciência, tá? E aí, se você está em dia com essas coisas, cara, esquece esse sistema. Você está em dia com isso? Então esquece. Se liberta das regras. Não segue isso não, cara. Libertação. Se liberta e segue o seu caminho. Estuda o suficiente para que haja liberdade de escolha. E aí você não precisa seguir esse conjunto de regras. Então a presença de Dharma, Artha, Kama e Moksha é para todos os seres que saem do caminho errante. A gente sai do errante, a gente começa a se tornar um aspirante do Dharma, a gente vem tantas vezes um aspirante que a gente volta com facilidades para exercer o Dharma. Alguém já vai lá, você está novinho, está ouvindo falar de Ayurveda, você está velhinho, está ouvindo falar de Ayurveda para na próxima vida aprender com mais facilidade. E aí a gente vem tantas vezes aprendendo um assunto interessante que a gente volta ensinando o assunto interessante. E aí um dia, quiçá,
a gente não vai mais precisar voltar, porque a gente entendeu todo o tema. Qual o seu dosha? Pessoal, 1h21 de live, eu vou pegar uma cadeirinha, vou abaixar o tripé e a gente vai trocar uma ideia. Vamos fazer isso? Pode ser? Vamos ver se eu consigo, ó. São 2 câmeras, tá? Vou trocar a primeira, com muita calma, com muita paciência. Pã, vamos trocar a segunda. A câmera do celular eu vou mexer mais um pouquinho, tá? Só um segundinho, pessoal. Calma aí. Poxa, mexi na câmera do YouTube.